Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li A Origem do Mundo, uma história cultural da vagina ou a vulva versus o patriarcado, da Liv Stromkist, com tradução da Christine Lee Garrubo. Os nomes eram muito difíceis e aí eu não decorei, eu tive que ler mesmo. Eu peguei esse livro emprestado da minha amiga Vanessa já tem um tempo e ele ficou ali na minha estante até que eu resolvi pegar ele pra ler e eu li de um dia pro outro. E eu acho que esse livro é muito importante. Eu tô fazendo o vídeo dele logo no dia que eu terminei de ler, porque ele tem muita informação. Na verdade, enquanto eu tava lendo, eu já fiquei pensando que fazer um vídeo sobre ele ia ser um bicho de 7 cabeças, porque ele é de não ficção. E ele realmente é quase como um manual histórico, né? Ou um catálogo de informações sobre a vagina. Aqui ele diz, né, uma história cultural da vagina, porque a autora vai apresentar pra gente, em diversos capítulos diferentes, como que a sexualidade feminina e a genitália feminina foram tratadas através dos séculos. E é muito... É triste, mas ao mesmo tempo é engraçado a gente ter isso daqui jogado na nossa cara, porque é bizarro como a história foi muito cíclica e em determinados momentos a mulher representava tudo que era sexualidade, erotismo, e de repente eles invertiam tudo e colocavam a mulher como frígida, como quieta, como não interessada no desejo sexual. Isso variava muito de acordo com que tipo de povo estava no poder ou com que tipo de religião que estava dominando na época, com a intervenção da ciência em tudo. Então, enfim, deixa eu soltar esse livro porque eu tô tão cansada que eu até esqueci de tirar ele da minha mão e botar a capinha aqui do lado. Bom, no primeiro segmento do livro, então, é muito engraçado porque a protagonista, vê, a narradora da história é uma bonequinha, né? Esse livro é um quadrinho, caso não tenha ficado claro. E ela é como se fosse uma professora, ela tá dando uma aula pra gente sobre a questão da vulva, só que ela é muito engraçada e muito irônica. E daí ela fala assim que a gente pode pensar que a vulva e a vagina são pouco estudadas e demonstradas, enfim. Só que na verdade talvez a gente até preferisse que ela tivesse gerado menos interesse. E ela vai apresentar pra gente então sete homens, né, que se interessaram muito profundamente sobre a vulva e a vagina e que só fizeram descobertas absolutamente nada a ver, com base em nada, e que só lascaram com a vida da mulher, né? Então, homens que pregavam que a mulher não podia ter um orgasmo, homens que queriam proibir a masturbação feminina, homens que na época, né, da caça às bruxas queriam fazer a mutilação do clitóris. Olha, aconteceu de tudo um pouco, tudo por causa de homens que estavam muito interessados na anatomia genital feminina. Então, a gente lê esse segmento e fica pensando que talvez fosse melhor que ninguém tivesse se interessado mesmo, né? Mais pra frente, dando continuidade na história, ela vai apresentar pra gente sobre como durante muito tempo os dois corpos, né, feminino e masculino biologicamente, eram considerados meio que uma variante da mesma coisa. Então, tudo que existia na mulher, na verdade, eram coisas que o homem tinha e que a mulher não tinha. Isso era tudo que a diferenciava. Então era assim, o homem tem um pênis, a mulher não tem um pênis. Era tudo padronizado e esse padrão era o homem, então era meio que a mesma coisa, os dois sexos eram considerados meio que o mesmo, só que a mulher tinha partes faltando. Então ela era sempre vista como inferior. Muito tempo depois, quando eles decidiram mudar essa vertente de estudos e colocar como regra geral o binarismo do sexo biológico, ou seja, não é a mesma coisa, muito pelo contrário, são duas coisas completamente opostas, a mulher virou então o oposto do homem. Ela nunca era por mérito próprio, ou era a mesma coisa sendo que ela era inferior, ou ela era o completo oposto do padrão, sendo que o homem sempre foi o padrão. Então a vulva por muito tempo foi considerada, né, o inverso de um pênis, ou o buraco no qual o pênis deveria entrar. Ela era sempre o faltante, o referente ausente, né, por assim dizer. E a autora vai explorando essa representação da vulva também na mídia, em imagens e tal. Ela mostra que antigamente a vulva era muito celebrada e ela estava presente sim em muitas esculturas, imagens, e que depois isso foi sumindo e muitas vezes hoje em dia a mulher, né, a gente vê a imagem masculina e a feminina, o homem tá sempre com o pênisinho dele lá desenhado e a mulher muitas vezes
não tem absolutamente nada ali, muitas vezes nem um risquinho. E ela mostra uma imagem aqui, deixa eu ver se eu vou encontrar. E que esse quadrinho tem tanta informação, tanto desenho, tanto texto, que a gente fica até zureta quando tá lendo, mas é de um momento em que a NASA resolveu tentar se comunicar com alienígenas e mandou essa figura para mostrar o homem e a mulher. Vocês estão vendo que não tem absolutamente nada aqui? O primeiro desenho tinha um risquinho. Mandaram tirar porque disseram que seria imoral, tá? Esse risquinho. E aqui nesse desenho ela tem, então, alienígenas ironizando a gente, falando assim, meu Deus, essas pessoas não são capazes nem de desenhar uma vulva, eles não devem ser capazes de produzir nada muito inteligente. Então não vamos dar bola pra eles, não vamos responder isso daqui não. Então é assim, ela vai tratando toda essa temática com muita ironia, mas com muita lucidez ao mesmo tempo. Ela vai falar de TPM, de ciclos menstruais, da visão da menstruação na sociedade. Ela vai falar da própria vulva, da constituição da vulva, da genitália feminina, vai explicar parte por parte, vai falar da questão de cirurgias estéticas de vulva, que é assim, o absurdo em que a gente chegou por causa de um padrão de beleza bizarro. E eu gostaria muito mesmo de ter lido esse livro quando eu era adolescente, teria me livrado de algumas inculcações na cabeça. É uma leitura que eu recomendo, é uma leitura muito engraçada e com muita informação mesmo. Eu juro que eu terminei zureta de tanto texto e tanto desenho e tanto balão. Mas, enfim, é um livro que vale bastante a pena e que eu acho que todo adolescente deveria ler, assim, devia ser material da aula de ciências. Até porque, nesse livro, a gente tem mais desenhos e informações sobre o aparelho genital masculino do que qualquer livro de biologia com o qual eu tive aula na minha vida. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!